gravação. Vamos aqui resolver algumas questões, lista de exercício, funções contínuas. E vamos que vamos, tá? Vamos pegar essa daqui. Primeiro, gente, o número 4, que eu comecei a fazer na aula, acabei me embolando toda, né? Considere o intervalo 0,1 contido em R uma função f de I e mostre que existe um C tal que f de C é igual a C, tá? Então, vamos lá. Seja, então, o negócio aqui também, peraí, seja f de 0 e 1, de 0 e 1 e 0 e 1, né? Contínua. Mostre que existe, né, um C pertencente a 0 e 1, tal que f de C é igual a C, tá? Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos definir a função h de x como se fosse x menos f de x, tá bom? E eu vou definir h de 0 e 1 em 0 e 1. Gente, vamos lá. Se f de 0 for 0, então eu tenho um ponto em 0, 1 que é f de c é igual a c. Então tá provado, ok. Tá? Se f de 1 for 1, então eu tenho um ponto c entre 0 e 1, tá, que f de c é z. Ok, tá? Então suponha que f de 0 seja diferente de 0 e f de 1 seja diferente de 1. Agora, note o seguinte, note que a minha f ela tá saindo de 0,1 e tá chegando em 0,1. Então, a minha f, a imagem da minha f de x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1, tá? Para todo x pertencente a 0, 1. Gente, se f de 0 é diferente de 0, ó, f de x para todo x entre 0 e 1 é maior ou igual que 0. Então, particularmente f de 0 é maior ou igual que 0. Se f de 0 não é igual a 0, isso implica que f de 0 é maior que 0, né? E se f de 1 é diferente de 1, como f de x é menor ou igual que 1 para todo x pertencente a 0 e 1, isso implica, gente, que para todo x em 0 e 1, f de x é menor ou igual que 1. Então, f de 1 é menor ou igual que 1, mas ele é diferente, ele não é igual. Então, f de 1 só pode ser menor que 1, tá? Então, se eu estou trabalhando com o meu h de x, olha só, eu estou trabalhando com o meu h de x, que é x menos f de x. O que eu tenho em relação a h de 0? Ó, h de 0
é 0 menos f de 0. Só que f de 0 é maior que 0. 0 menos f de 0 é negativo. E h de 1 é 1 menos f de 1, que é positivo, porque o meu f de 1 é menor que 1, então 1 menos f de 1 é positivo. Então, eu tô assim, eu tô com h, né, h de 0, ó, o h está definido no intervalo 0, 1. Interessante que o h de 0 é negativo e o h de 1 é positivo. Tá? Então, pelo teorema do valor intermediário, né? Pelo teorema do valor intermediário, vai existir um C pertencente a 0, 1, tal que H de C vai ser 0. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, né? O H de 0, ó, o H de 0 é menor que 0, que é menor que o H de 1 é maior que 0. Então, 0 está entre H de 0 e H de 1. Então, pelo teorema do valor intermediário, existe um C em 0 e 1, tal que H de C é 0. Mas H de C ser 0 significa que H de C é 0 é equivalente a dizer que H de C, que é C menos F de C, é 0, que é equivalente a dizer que C igual a F de C, tá? Então, tá provado. E realmente, tá vendo? Realmente que o teorema incluiu C entre 0 e 1, que pode ter os extremos, tá? Se h de 0 for 0, então esse é o ponto que é fixo, né? Pela função f. Se h de 1 for 1, é fixo pela função f. Se h de 0 é diferente de 0 e h de 1 é diferente de 1, então a gente usa o teorema do valor intermediário, beleza? Então essa questão já matamos. Deixa eu ver aqui. Birubiri. Vamos lá. Essa daí, beleza, né? Vamos fazer essa questão 7 aqui. Depois eu vou para essa de aberto. O inverso de aberto é aberto. Essa do compacto e fechado é muito legal, tá? Então, vamos lá. Aqui engraçado. Engraçado, ó. Aqui eu posso usar, tá vendo? Minha caneta digitalizadora, tá? Seja f uma função de RR que satisfaz a seguinte propriedade, ó. F diz que ela preserva o produto, né? Transforma soma em produto. F de x mais y, f de x vezes y. Mostra que se f é contínua em x igual a 0, então ela é contínua em todo real, tá? Em particular, se f de a é igual a 0 para algum a, então f de x é igual a 0 para todo x pertencente aos reais, tá? Então, estamos aqui, ó, essa função, esse exercício aqui. Tá? Se ela é contínua em x igual a 0, então ela vai ser contínua para todo x pertencente aos reais. Primeiro, a f, ela preserva o produto, né? Então, a gente tem que observar uma coisa, tá?
Se f de x mais y, f de x vezes y para todo x e y pertencente aos reais, então eu vou ter que f de 0 mais 0 é f de 0 vezes f de 0. Mas, gente, 0 mais 0 é 0, então f de 0 é igual a f de 0 ao quadrado, né? Então, isso daqui eu estou numa equação em R. Então, corpo ordenado, né? Domínio de integridade, não tem divisor de zero. Então, eu vou ter que f de 0 ao quadrado menos f de 0 é 0, o que me dá que ou o meu f de 0 é 0, ou o f de 0 é igual a 1, tá? Né? O f de 0 é 0, o f de 1, o f de 0 menos 1 é 0, que f de 0 é igual a 1. Gente, olha só. Se f de 0 for 0, a função é nula, né? Se f de 0 é igual a 0, isso implica que f de x mais 0 é igual a f de x vezes f de 0. Mas f de 0 é 0, né? Então, eu vou ter isso daqui equivalente a dizer que f de x é igual a f de x vezes 0, que é igual a 0, para todo x pertencente a reais. Função nula é contínua, né? Para todo x pertencente a reais. Né? O limite de f de x, quando x tende a qualquer real, né? A função já é 0. Então, o limite de f de x é o quê? É o limite da função nula, né? Quando x tende a x0. Mas se a função é nula, o limite só pode ser 0. Mas 0 é igual a f de x0 porque ela é nula para todo real, então ela é contínua, tá? Agora, se f de 0 for igual a 1, então a gente tem por hipótese, nós temos por hipótese, que f é contínua em x igual a 0. Então, o que é ser contínua, gente? Limite de f para qualquer cara indo para h, vamos dizer assim, o limite de f de h, quando h está indo para 0, é a função calculada em 0. Ah, mas o f de 0 é 1. Então, ela é contínua em 0, então vai acontecer isso daqui. Então, gente, o que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que ela é contínua para todo x pertencente aos reais. Então, para todo x pertencente aos reais, temos que provar que limite de f de x mais h, quando h tende a 0, é meu f de x. Ou seja, né, o x está aqui, o x mais h pode estar aqui, se o h é positivo, ou se o h está negativo, está aqui. Quando o h tende a 0, né, o x mais h se aproxima de x. Então, isso quer dizer, ser contínuo é quando eu tenho números reais se aproximando de x, o f desses números reais, o limite vai ser o meu f de x, tá? Só que f de x mais h, galera, pela propriedade do produto, é isso aqui. Aí, se eu tomo o limite dos dois lados, é o limite de f de x vezes f de h, quando h tende a 0. Só que aqui, gente, o f de x não depende de h, então vou passar para o lado de fora, né? Tá fixo. E o limite de f de h
Quando H tende a zero, aqui vocês sabem que a função é contínua é f de zero. Só que eu sei que nesse caso aqui o meu f de zero é 1, né? Então isso daqui é 1. Então a gente acabou de provar, ó. Nós provamos que o limite de f de x mais h, quando h tende a zero, é igual a f de x para todo x pertencente aos reais. Beleza? Então isso daí já foi, né? Ah, se ela é nula em um cara, ela vai ser nula em qualquer outro elemento. Sim, por exemplo, se f de x, o 2, né? Se f de a é igual a zero, então f de x vai ser igual a zero para todo x pertencente aos reais. Olha, se x for maior que a, então a mais h é igual a x, aí eu vou ter que f de x é igual a f de a mais h, que pela hipótese isso daqui é isso aqui, mas se o f de a é zero, isso daqui é zero vezes f de h é igual a zero. Então se x for maior que h, f de x é zero. Se x for menor que a, então x mais h1 é igual a A, tá? Deixa eu ver aqui. F de x mais menos y. F de x vezes f de menos y. Mas eu não sei se ela preserva a soma. Aí x mais é h, então é f de... Não tem problema nenhum não. Aí vai ter que f de x é f de a menos h1, né? Então f de a vezes f de menos h1, que f de a é zero, aí o f de x vai ser igual a zero. Então, independente de x ser menor que a ou x ser maior que a, se f de a é igual a zero, f de x é igual a zero para todo x pertencente aos reais, tá? Então, vamos que vamos. Madrugada aqui, né, com a professora Elaine, né, fofinhos, você sabe que eu sou dessas, né? Ué, gente, é M. A professora Elaine aqui na madrugada, não é verdade? Porque nós somos dessas, somos noturnos, gente. Isso daqui é importante, gente, olha aqui. Mostre que para toda f de R em R é contínua, se somente se f menos 1 de A é aberto para qualquer aberto A contido em R. Então vamos lá, vamos ver o que é importante. Às vezes na sala de aula, gente, não rende muito, né? Porque. Então vamos lá. F de RR é contínua. Eu acho que da próxima vez eu nem vou dar aula de exercício em aula. Eu vou dar aula mesmo em vídeo e deixar se somente se F menos 1 de A é aberto para todo A contido em R aberto. Tá? Então, vamos provar.
a ida, né? Se ela é contínua, então para todo A aberto, F menos 1 de A é aberto. Olha só, gente. Ida em ida. Para todo A contido em R aberto, F menos 1 de A é vazio, ou F menos 1 de A é diferente de vazio. Se F menos 1 de A é vazio, o vazio ele é um aberto, tá? Porque R é fechado, todo complementar de um fechado é um aberto, o complementar de um aberto é fechado, tá? Então, F menos 1 de A é vazio, então ele já é um aberto. 2. Se F menos 1 de A é diferente de vazio, então existe um X pertencente F menos 1 de A. Então eu vou provar que F menos 1 de A é um aberto. O que é isso, né? Então vamos provar, né? Vamos provar que existe um delta maior que zero, tal que se y pertence a R e a distância de y até x é menor que delta, o y pertence a f menos 1 de A. Isso é que ser aberto, é isso que a gente tem que provar, tá? Olha só que interessante, só que a função é contínua. Então, como x ele é a imagem inversa de A, o f de x, ele pertence a A. Mas a função, ela é contínua em todo x pertencente a A. Então, ela vai ser contínua nesse x aqui, tá? Então, por ela ser contínua nesse x, então, para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se y pertence a R e y menos x é menor que delta, a distância de y até a distância de x é menor que f, tá? Mas espera aí. Tá? Então, o que isso quer dizer aqui? Que se y menos x for menor que delta, o f de y a gente pertence a... outra coisa também, peraí, o A, desculpa aqui, perdão, amores, o A é um aberto, tá? Então, deixa eu só dar uma arrumada aqui, lindos e amados. Lindos e amados. Espera aí, deixa a mamãe dar uma arrumada aqui. Porque a análise tem que ter o planejamento, não é verdade? Se não tiver o planejamento, não. Então, olha só. Primeiro, f de x está em aqui aberto. Então, existe um epsilon maior que zero, tal que se w pertence a f de x menos epsilon, f de x mais epsilon, isso implica que w pertence a A, tá? Mas como f é contínua em x, esse epsilon aqui vai gerar um delta maior que zero, tal que se y pertence a x menos delta, x mais delta, o f de y vai pertencer a f de x menos epsilon, f de x mais epsilon.
tá? Mas peraí, gente, porque isso daqui, né, isso daqui dizer que o f de y pertence a f de x menos epsilon, f de x mais epsilon, é equivalente a dizer que a distância de f de y até f de x é menor que epsilon. Mas espera aí, gente. O A é aberto. Existe um epsilon maior que zero, que se eu pego qualquer real cuja distância até f de x é menor que epsilon, o cara está em A. Como? Se eu pegar um y cuja distância até x for menor que delta, o f de y está aqui, então o f de y pertence a A, né? Como f de y pertence a f de x menos epsilon, f de x mais epsilon, então f de y pertence a A. Mas isso é equivalente a dizer que y pertence a f menos 1 de A. Então, vamos ler aqui. Conclusão, olha só que legal. Olha só, f é contínuo, né? Conclusão. F é contínuo. Se f menos 1 é diferente de vazio, eu quero provar que para todo A aberto, f menos 1 de A é aberto. Então, eu tenho que provar que existe um delta. E se y tem uma distância de x menor que delta, o y pertence a f menos 1 de A. Então, eu peguei o x, né, em f menos 1 de A e quero provar que ele é aberto. Aí, eu acabei provando, porque aqui, ó, eu achei esse delta aqui, tá vendo? Que se a distância, se y pertence a x menos delta, x mais delta, o y, o f de y tem A, que o y está em f menos 1 de A. O que isso prova que f menos 1 de A é um aberto em R, tá? Então, a gente provou a ida, né? Se f é contínuo, então provamos beleza, beleza. Então, a gente provou que se f é contínua, de R em R, para todo A contido em R aberto, f menos 1 de A é um aberto em R, né? Provamos isso. Agora vamos provar a volta, né? Que se para todo A contido em R em aberto implicar que f menos 1 de A ele é um aberto, né? Então, f será contínua em R. Vamos lá, olha só. Então, eu quero provar que ela é contínua para todo x. Então, vamos tomar x pertencente às reais. Aí, isso vai implicar que f de x está em R, né? Mas eu sei que para todo aberto, a imagem inversa de um aberto vai ser um aberto. Então, olha só, eu quero provar que ela é contínua. Então para todo epsilon, então, eu vou pegar esse aberto aqui. Se para todo aberto a imagem inversa é um aberto, então é o seguinte, tome epsilon maior que zero e esse a epsilon, esse aberto da forma f de x menos epsilon e f de x mais epsilon, certo? Interessante que o f de x, né, ele pertence a epsilon. Como o f menos 1 de a epsilon, ele é um aberto, né? Ele é um aberto e
f de x pertence a epsilon, isso implica dizer que x pertence a f menos 1 de a epsilon, que por hipótese é um aberto. Então, existe um delta maior que zero, tal que se y pertence a x menos delta, x mais delta, então y pertence a f menos 1 de a epsilon. Mas vamos ler isso daqui, gente. Y pertence a f menos 1 de a epsilon significa que f de y pertence a epsilon, né? Então, isso equivale aqui, isso implica dizer que f de y pertence a epsilon, que é f de x menos epsilon, f de x mais epsilon. Vamos ler aqui? Vamos lá. Para todo epsilon maior que zero, pelo fato de para todo aberto a imagem inversa ser aberta, existe um delta, tal que se a distância de y até x é menor que delta, a distância de f de y até f de x é menor que epsilon. Isso vale para todo x, porque eu peguei um x aleatório. Então, isso nos dá que f é a contínua para todo x pertencente aos reais, tá? Gente, eu não vou fazer um vídeo muito longo, eu vou fazer uns videozinhos assim, pequenininhos, e vou mandando, entendeu? E vocês vão estudando amanhã, né, filha? Sábado, domingo é meu. Pertence a Euzinha, Elaine, professora de análise. Vocês não vão fugir de mim, todo mundo sabe, domingo estudando. Entenderam, né? Entenderam? Vamos lá. Prove também que vale para conjuntos fechados, tá? Ou seja, vamos provar isso daí. Vamos provar o 8. Vamos lá. Se f, vamos lá, de R em R, ela é contínua, então, para todo F1 contido em R fechado, tá? F menos 1 de F1, ele é um fechado. Olha só. A gente acabou de provar que se F é contínua para todo aberto, F menos 1 de um aberto é aberto, né? Então, pelo resultado anterior, como F1 ele é fechado, o complementar é aberto. Então, R menos F1 é aberto. R menos F1, que eu vou chamar de A1, tá,
que é 1, é um aberto. Mas, então, o que eu sei? Pelo resultado anterior, eu sei que F menos 1 de R menos F1 é um aberto em R. Só que vamos fazer uma observação aqui. Quem é F menos 1 de R menos F1? Vamos tentar provar que isso daqui é R menos F menos 1 de F1, tá? Vamos lá. Vamos tentar provar isso daqui. Vou pegar um cara aqui, vou provar que está aqui e depois eu vou fazer a volta. Se x pertence a F menos 1 de R menos F1, f de x pertence a R menos F1. Ou seja, f de x está em R, tá? E f de x não pertence a F1. Gente, se f de x não pertence a F1, é porque x não pertence a F menos 1 de F1. Porque se x pertencesse a F menos 1 de F1, né, então o f de x pertenceria, mas o f de x não pertence, tá? Então, se o x está em F menos 1 de R menos F1, o f de x está em R, obviamente, né? Menos F1. Então, o f de x ele está em R, o f de x não está em F1. O f de x está em R e não está em F menos 1 de F1. Então, isso implica dizer que o x pertence a R e o x não pertence a F menos 1 de F1, né? Então, se o x está aqui, se x pertence a F menos 1 de R menos F1, isso implica dizer que x pertence a R e x não pertence a F menos 1 de F1. Isso implica dizer que x pertence a R menos F menos 1 de F1, tá? Então, a gente provou essa inclusão aqui. Agora, vamos provar a outra inclusão. Se x pertence a R menos F1, F menos 1 de F1, o que eu tenho aqui, gente? X pertence a R e x não pertence a F menos 1 de F1. Ou seja, f de x não pertence a F1. F de x não pertence a F1, tá? Então, x pertence a R, então eu tenho o quê? O que eu tenho com o meu f de x? Então, eu tenho que o meu f de x, obviamente, está em R, né? A conclusão é o seguinte: f de x pertence a R e f de x não pertence a F1. Então, isso implica dizer que f de x pertence
a R menos F1. Isso me dá que X pertence a F menos 1 de R menos F1, tá? Então, gente, e a gente provou que esse conjunto aqui é igual a esse aqui. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, vamos lá. Então, como esse 1 é fechado, eu quero provar que a imagem dele é fechada, mas o complementar dele é um aberto. Então, pelo que a gente viu anteriormente, R menos F1, que é 1, é aberto. Pelo resultado anterior, F menos 1 de R menos F1 é um aberto. Mas a gente viu que F menos 1 de R menos F1 é R menos F1, F menos 1 de F1. Então, como sendo R menos F1 aberto e F menos 1 de R menos F1, que é R menos F menos 1 de F1, aberto, gente, esse cara é um aberto. R menos F menos 1 de F1 é um aberto. Então, o complementar desse aberto, então, 1 a 1 é um aberto. Se esse cara é um aberto, o F menos 1 de F1, ele é um fechado. Beleza? Porque o complementar de um aberto é um fechado. Então, olha aqui, é como se eu tivesse aqui assim, ó. Então, aqui. Aqui eu tô com F menos 1 de F1. Os reais tirando o F menos 1 de F1 é esse cara aqui, ó, que é um aberto. Isso daqui tudo são os reais, né? Esse cara é aberto. Então, o cara que é R tem um aberto é fechado. O complementar de aberto é fechado. Então, a gente acabou de provar aqui. Se F é uma função contínua, então, para todo F1 fechado, o F menos 1 de F1 é um fechado, tá? Agora a gente vai o que eu falo pra vocês, eu vou fazer assim pouquinho a pouquinho, aí depois amanhã eu vou fazer mais um pouquinho, vou botar mais exercício pra vocês, tá? E eu acho que vou fazer 3 vídeos pra não ficar também muito cansativo pra vocês, tá bom? Vamos fazer esse aqui, ó, gente. Olha aqui. Seja K um conjunto compacto. Isso aqui, cara, isso daí é uma questão bem provável que seja, entendeu? Seja K um compacto e F um conjunto fechado de juntos. Defina a distância de K até F como ínfimo de todas as distâncias de x menos y, todas as distâncias de elementos de K a elementos de F. Prove que devemos ter a distância maior que zero, tá? Então, vamos lá. Se K é compacto,
Ó, esse daí é o seguinte. Então, primeiro eu tenho se K é compacto e F é fechado. Gente, vamos lá. Vamos relembrar o que é um compacto mesmo, hein? Qual é a característica de ser compacto? Compactos são em R o quê? Fechados e ilimitados. Então, todo intervalo limitado e fechado é um compacto. Uma coisa que a gente usa muito no compacto é o seguinte: se eu tenho uma sequência contido no compacto, tá? Então, vai existir uma subsequência dentro da minha sequência, né? Tal que xnk vai convergir com x que está em k, tá? É muito importante. Então, olha só. Então, eu tenho K é o compacto, F é o fechado. Eu tenho que a interseção deles é vazia. Se eu defino a distância de K até F como ínfimo de todas as distâncias de elementos de como ínfimo de todas as distâncias de elementos de K menos elementos de F, vamos ter que provar que essa distância é estritamente positiva. Gente, olha só. O ínfimo de todas as distâncias. Você pode reparar que módulo de y menos x é maior ou igual que zero. Se você pega um ínfimo de todo esse conjunto aqui, de todas as distâncias, obviamente o ínfimo é maior ou igual que zero. Mas você não quer provar que é igual, você quer provar que é maior. Então, vamos supor, por contradição, suponha que a distância de K até F seja igual a zero. Né? K igual é o ínfimo, então, para todo epsilon, existe y pertencente a K e x pertencente a f tal que 0 é menor ou igual que y menos x, que é menor que epsilon. O ínfimo é 0. Mas é para todo epsilon, então vamos tomar epsilon n igual a 1 sobre n. Então, para todo epsilon n igual... Para todo epsilon n, 1 sobre n tal que n pertence aos naturais, né? Então, existe um yn e xn, né? Pertencentes respectivamente. Esse cara está em K e esse cara está em F, tal que 0 é menor ou igual que yn. Você constrói, né, uma sequência em K e uma sequência em F. Beleza? Mas olha só que interessante. O limite de yn menos xn, quando n tende a infinito, é 0. A gente pode fazer o teorema do sanduíche aqui. Isso aqui é 0, quando n tende a infinito, isso daqui vai para 0, o limite daqui... Tá, agora olha só que interessante. Como yn
está contida em K, eu sei que existe uma subsequência onde YNK converge para um Y que está em K. Tá? Então, eu vou ter o quê? Converge para Y que está em K. Mas, porém, como o limite de yn menos xn, quando n tende ao infinito é igual a zero, isso aqui eu posso definir wn como a sequência yn menos xn. Se eu tenho uma sequência que converge a zero, qualquer subsequência converge a zero. Então eu vou restringir essa sequência, a diferença, pegando os mesmos índices dessa subsequência de YNK, que converge para Y, está em K. Então, tomando WNK, que é YNK menos XNK, tá? Isso eu vou ter o quê? Que YNK menos XNK vai convergir para zero, tá? Aí eu posso dizer o seguinte: eu posso usar essa propriedade aqui, ó. Isso daqui converge para zero. Aí se eu multiplico por menos 1, xnk menos ynk converge para zero, né? Mas eu tenho também que YNK converge para Y. Então eu tenho isso daqui, ó. XNK menos YNK converge para zero. E YNK converge para Y. Então eu tenho duas sequências convergentes. O limite da soma é a soma dos limites. Então eu posso somar. Então eu vou ter que XNK, quando eu pego esse, corta aqui, né? Menos YNK mais YNK vai convergir para Y mais zero, que é Y, né? Então eu vou ter que XNK converge para... Interessante que quando eu estava na aula, eu resolvi um problema parecido com isso, eu nem pensei nesse caminho mais curto, eu fiz o caminho mais longo, fiz desigualdade triangular, mas não precisa. Aí aqui, ó, tá vendo? Pensei nisso agora. O XN, ele tá em F, ó, o XN, ele tá em F. F é fechado. Então, como XNK está contido em F, e eu sei que uma subsequência não deixa de ser uma sequência, é uma sequência também, dentro de uma outra sequência, como YNK, com K pertencentes naturais, está contida em F, e XNK converge para Y, isso implica que o Y pertence a F, né? Mas peraí, o Y está em F e o Y está em K também, né? Então, conclusão, o Y pertence a K e o Y pertence a F, tá?
O y pertence à interseção contradição pois a interseção é vazia, tá? A interseção não é diferente de vazia, a interseção é vazia aqui, ó. São fechados, aí eu botei aqui, ó. Se, por hipótese, a interseção é vazia, a distância entre eles tem que ser maior que zero, porque se for igual a zero, a interseção vai dar diferente de vazia, tá? E aí nós temos aqui, ó, também, ó, independente de ser disjunto ou não, né, assim, prove que existe um y0, x0 pertencente a f, tal que a distância vai ser x0 menos y0. Interessante que se a distância for zero, existe um ponto que está na interseção, então a diferença desse ponto, né, que está na interseção ele por ele mesmo, vai ser zero, que vai ser a distância igual a zero, né? Então, independente de ser disjunto ou não, prove que existe o x0 pertencente a k e o y0 até que aconteça isso. Vamos provar isso daqui. Já sabe, amanhã, né, todo mundo tem que estar estudando, hein? Ai. Nada de balada à noite, crianças. Nada de balada à noite, hein? Então, se K é compacto, se K é compacto e F é fechado, independente de ser disjunto ou não, né? Se eu defino a distância de KF como um ínfimo das distâncias entre K e F, né? Então existe um y0 pertencente a K e um x0 pertencente a F tal que a distância de KF é a norma de y0 menos x0. Vamos lá, vamos provar aqui. Gente, a gente vai usar a mesma coisa de ínfimo. Vamos lá. Então, para todo epsilon, vamos lá. Para todo epsilon maior que zero, existe um y pertencente a k e um x pertencente a f, tal que a distância de kf é menor ou igual que a norma de x menos y, que é menor que distância de kf mais epsilon. Mas é aquela jogada, né? Então, se é para todo epsilon, então eu vou tomar uma sequência de epsilon n da forma 1 sobre n, tá? Tal que n pertencente aos naturais. Então, para todo epsilon n, 1 sobre n, existe um yn pertencente a k e um xn pertencente a f, tal que a distância de kf é menor ou igual que yn menos xn, que é menor que a distância de kf mais 1 sobre n. Gente, olha que legal.
Vou usar aqui o limite quando n tende ao infinito, vou usar o teorema do sanduíche. Aqui tende para distância de kf, aqui tende para zero, distância de kf. Então, o limite de modo de yn menos xn, quando n tende a infinito, é aquela mesma coisa, gente, é zero. Então, aquela mesma jogada que a gente fez anteriormente, tá? Qual é a mesma jogada? Como yn está contida em K, e K é compacto, existe uma subsequência YNK tal que YNK converge para Y que pertence a K. Tá bom? Não, errei aqui, gente. Pera aqui. Errei aqui. Ui, gente, aqui não. Aqui é a distância. Aqui é a distância de KF, tá? Aí, olha só, gente. Aqui eu vou ser um pouco, vamos dizer assim, tá, vamos lá, olha só, presta atenção aqui uma coisinha. O limite da distância de y menos xn converge para a distância de kf. Toda sequência convergente é limitada, então existe um m pertencente aos reais, tal que módulo de, vamos dizer assim, xn menos yn é menor ou igual que m, tá? Mas eu sei também que módulo do módulo, né, de xn menos yn é menor ou igual que xn menos yn. É menor ou igual que m, tá? Então, eu vou usar essa desigualdade aqui para fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou ter aqui, isso daqui eu fiz na sala de aula. É menor ou igual que módulo de xn menos yn, que é menor ou igual que m. Jogo o módulo de yn para cá, então eu vou ter que módulo de xn que está em f é menor ou igual que m mais módulo de yn, tá? Só que olha só, gente, o yn está em K, todo K é um conjunto fechado e ilimitado. Em R, né? Que é um espaço métrico. Se yn está em K, ele é limitado, né? Então, existe um M1 pertencente aos reais, tal que yn é menor ou igual que M1. Então, isso vai me dar que módulo de xn é menor ou igual que m mais m1. Então, a sequência xn que está em f, então eu vou pegar nisso daqui, tá, gente? A sequência xn que está em f, ela é limitada. Tá? Ela é limitada. Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Então, existe toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Só que essa sequência aqui, eu vou fazer o seguinte. Como eu já sei que meu ymk converge para y, e para todo n pertencente aos naturais xn é limitada,
Então, eu vou pegar o mesmo y, né? Os mesmos índices de y, n, k. Então, módulo de x, n, k é menor ou igual que m. Ou seja, esse índice aqui de x, n, k foram os mesmos índices que eu peguei da subsequência que converge, y, n, k que converge para y. Entendeu, gente? Eu tenho que unificar um índice. Tá bom? Então, como uma subsequência que é uma sequência, ela é limitada, existe, vamos dizer assim, um xnk', os índices de xnk' estão dentro de xnk, tá? Contido em xnk, tal que xnk' converge para o x. Só que como f é fechado, converge para o x0. Como, tá? F é fechado, eu vou ter que x0 pertence a F. E olha só que interessante. Como YNK converge para Y, YNK', eu posso ver como uma subsequência de YNK que vai convergir. Eu vou dizer que se esse cara é um Y0 que está em K. Então, da mesma forma, da mesma forma, que YNK' vai convergir para Y0 que está em K. Tá certo? Então, aí vamos lá, já estamos terminando. Eu tenho que YN, tá? O módulo de YNK converge para isso, né? Ok. Então, eu tenho o seguinte. Que YN K' converge para Y0 e XN K' converge para X0. Tá? Gente, mas o que eu tenho? Eu tenho que a diferença de sequências vai convergir para a diferença dos limites. Então, o limite diz YN K' menos XN K'. O limite é Y0 menos X0. Tá? Quando K' tende a infinito. Queridos e amados, mas isso daqui é a mesma coisa. Como a função módulo é uma função contínua, eu vou ter que o limite, quando K' tende a infinito, do módulo de YN K' menos XN K' vai convergir para o módulo de Y0 menos X0. Guarda aí na gavetinha. Mas como quando n tende ao infinito, o limite de yn menos xn, ele vai ser a distância de k até f. Gente, olha só. Dado essa sequência aqui, ela é convergente. Qualquer subsequência vai convergir para o mesmo limite da sequência, tá? Então, ou eu posso restringir, né? Restringindo yn, modo de yn menos xn aos índices YNK, então eu vou ter que o limite de YNK' menos XNK', quando K' tende a infinito, vai ser
a distância de K até F. Mas o limite também é igual a módulo de x0 menos y0. O que me diz que a distância de K até F é igual a módulo de y0 menos x0, entendeu? Quer dizer, você pode argumentar assim: se eu tenho uma sequência que é convergente, se eu tenho uma sequência, aqui ó, se eu tenho uma sequência que é convergente, qualquer subsequência vai convergir para o mesmo valor da sequência. Então, essa subsequência também vai convergir para a distância de KF. Mas a subsequência também converge para a módulo de y0 menos x0 pela unicidade do limite. A distância de KF é módulo de x0 menos y0, tá? Onde y0 pertence a K e x0 pertence a F. Tá bom, queridos? Então, amanhã eu vou pegar aqui, deixa eu ver aqui, eu não vou fazer vídeos muito longos não. Eu vou pegar esse, vou pegar o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, tá? Eu não vou fazer vídeos muito longos não, é melhor fazer vídeos mais curtinhos e vou passando pra vocês.